Eu quero repartir uma palavra com você. Acredito muito que essa palavra vai ser breve, por isso nosso tempo já está bem mais avançado do que nós costumeiramente começamos a mensagem. Mas é uma palavra abreviada que eu quero repartir com você, diante daquilo que o Senhor me mostra numa experiência narrada no Evangelho. Queria que você pudesse abrir comigo, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo de número 14. Mateus capítulo 14. Convido você a ler do verso 25 em diante. Mateus capítulo de número 14. Vamos ler a partir do verso de número 25. Até o verso de número 32. Você conseguiu achar? Glória a Deus. Fazemos a leitura então, Mateus capítulo 14, verso de número 25. Na quarta vigília da noite, por volta de umas 3 da manhã, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Até aqui a porção da palavra de Deus que nós vamos meditar e refletir nesse momento. Queridos, eu quero repartir ao seu coração algumas regras que nós podemos ver aqui nessa passagem, algumas leis, algumas regras que liberam o sobrenatural, que liberam o extraordinário de Deus. Então, a mensagem dessa noite é: regras para viver o extraordinário. Regras para viver o extraordinário. Amém? Glória a Deus. Pois bem, você leu o texto comigo, e nesse texto aqui nós encontramos essa história fantástica do dia que Jesus e Pedro andaram sobre as águas. Impressionante essa história. Eu não sei se essa história te chama atenção, mas ela me chama muito atenção. E ela não me chama atenção apenas pelo efeito de andar sobre as águas, mas ela muito me chama atenção e me faz perguntar para Deus do porquê andar sobre as águas. Do porquê andar sobre as águas. Qual é a grande razão, qual é o grande objetivo que o Senhor tem em nos fazer ler uma passagem como essa? O que Ele quer ministrar ao nosso coração? E eu creio que, de verdade, a única razão que faz com que o Senhor nos fale essa palavra, nos mencione essa palavra, eu acredito que a única razão que Ele tenha com isso é nos ensinar algo que não tem a ver com água física, e que não tem necessariamente a ver com andar sobre essas águas físicas, mas eu acredito que Ele, na verdade, Ele quer aqui nos dar uma lição, nos mostrar, nos ensinar de como que nós podemos, assim como Pedro,
que nós podemos também viver o sobrenatural. Eu acredito que a intenção de Jesus com essa passagem é nos ensinar como que nós, entre aspas, podemos andar sobre as águas. Não sobre as águas do córrego Barnabé no parque ecológico. Não sobre o rio Tietê, as margens de uma rodovia paulistana. Não qualquer rio ou qualquer lagoa, ou até mesmo sobre o mar. Eu acredito que isso é o que menos o Senhor de fato deseja. Não há uma razão lógica que me leve a crer que o Senhor deseja fazer de mim e de você alguém que tenha a experiência de caminhar sobre as águas. Eu não sei exatamente para que serve isso, mas eu entendo que essa experiência, ela está aqui sendo mencionada para que nós possamos entender como que nós podemos andar sobre as circunstâncias, como que nós podemos viver uma realidade do sobrenatural, do extraordinário de Deus. E nisso eu acredito que nós temos muita relação com essa palavra. Eu acredito de fato que nós estamos ligados a essa palavra. Por quê? Porque o momento ali nos mostra que o que Jesus viveu e o que Pedro viveu foi algo milagroso, sobrenatural. Eles estavam numa necessidade de uma manifestação do sobrenatural na vida deles. Quantos aqui precisam também de uma manifestação de algo sobrenatural na sua vida? Levante sua mão só para que eu possa ver, porque o Senhor também possa ver. Você necessita de algo sobrenatural para acontecer na sua vida? Pastor, o que é esse algo sobrenatural? É algo que vai além do natural. O que é esse algo extraordinário? É algo que vai além do comum, do ordinário, do ordeiro, daquilo que está ligado à ordem natural dos fatos. Quando a gente fala de extraordinário, a gente está falando de algo que é completamente raro, algo que é completamente incomum, algo que não acontece todo dia, toda hora, simplesmente porque eu estou afim de que aconteça, mas algo separado pelo Senhor, para a glória do seu nome. É algo assombrosamente maravilhoso, e que culmina com a glória de Deus. É algo que quando acontece, as pessoas que participam terminam dizendo: glória a Deus. Só Ele, somente Ele poderia de fato fazer isso. Essa passagem, ela me faz entender que o Senhor, na verdade, a vontade do Senhor é que nós compreendêssemos que a palavra impossível, ela pode e deve ser riscada da nossa vida. Ela pode e deve ser riscada do vocabulário que é expressado por meio da nossa boca. Porque para o Senhor, da nossa vida, nada é impossível. E Ele poderia demonstrar o seu impossível na cura, na libertação, na salvação do mais vil pecador, da enfermidade mais gritante e mais terrível de qualquer geração. Ele poderia demonstrar o seu sobrenatural, libertando uma pessoa com uma legião de demônios sobre ela. Ele pode e de fato fez isso. Mas Ele nos mostra que Ele não é apenas Senhor sobre as enfermidades, sobre os demônios. Ele não é apenas o Senhor que manifesta salvação, mas Ele é um Deus criativo e que tem controle sobre tudo na nossa vida, absolutamente tudo em nossa história. E Ele pode nos narrar e nos fazer viver uma experiência aparentemente sem sentido, por uma única razão: ela tem a ver com a gente, é coisa nossa, é coisa que tem a ver com a nossa vontade, com o nosso desejo, com aquilo que nós gostaríamos de viver nele, dele, para Ele, por Ele. E quando isso acontece, isso toca Ele. Quando isso acontece, isso balança Ele. Quando isso acontece, o Senhor tem prazer de manifestar aquilo que nós queremos, mas que ao final glorificará o seu nome. E isso tem a ver com detalhes da sua vida. Isso tem a ver com coisinhas que num primeiro momento nos parecem banais, sem importância, irrelevantes, mas por ser algo importante para nós, se torna importante para Deus. E Ele faz você viver isso, para que Ele possa ser glorificado na sua vida. Você consegue entender o que eu estou falando?
Você consegue ter uma noção do que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, em outras palavras, que Deus te ama tanto, 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 que tudo que tem a ver com a sua vida, Ele tem interesse. Ele tem interesse. E Ele quer fazer com que aquilo que acontece na sua vida glorifique o seu nome. E para isso glorificar o seu nome, Ele vai ter que manifestar algo extraordinário na sua vida. Ele vai ter que manifestar algo sobrenatural na sua vida. Porque se for natural e se for ordinário, não glorifica Ele. Isso você vai facilmente dar a glória, dar a honra para alguma outra pessoa qualquer, ou para uma circunstância qualquer, que uma vez que alinhou, gerou aquilo que você gostaria. Mas quando a gente está falando de andar sobre as águas, você sabe que nós estamos quebrando uma lei física. Não se anda sobre as águas. Não tem como fazer isso. O peso do corpo, ele é suficiente para que nós possamos afundar se nós tentarmos fazer isso. Então, quando uma lei física dá lugar a uma realidade do sobrenatural, nós estamos diante de um milagre. E é isso que o Senhor manifesta. Quais são as regras, pastor, que nós podemos aprender nessa passagem aqui? Regra número 1. Regra número 1. A regra 1, eu acredito, dessa passagem, ela é narrada nos primeiros versículos. Nós podemos compreender, dando ares à nossa imaginação também, mas eu queria dizer que a primeira regra é: não siga o conselho dos que ficam no barco. Não siga o conselho dos que ficam no barco. Pastor, como é que você vê isso no texto? Bom, deixa eu falar uma coisa para você. Tem um versículo que me ajuda muito. Muito, muito. Ele está no Evangelho de João, no capítulo 21, verso 25. Em João 21, 25 fala assim: que aquilo que Jesus fez, que aquilo que Jesus viveu, que aquilo que Jesus manifestou, não poderia ser narrado em todos os livros daquela geração. Por mais que tentassem escrever nos livros do primeiro século, de todos os livros possíveis, ainda assim não se conseguiria narrar, descrever o que Jesus fez. Ou seja, isso me faz entender e me permite interpretar que aquilo que nos chegou é o resumo do resumo do resumo, que tem relevância e importância para a nossa vida ser bem sucedida, uma vida em abundância, ser uma vida vitoriosa. Mas o que de fato aconteceu, com certeza, foi muito mais. Mas os evangelistas, eles tiveram um crivo do Espírito Santo. O Espírito Santo fez com que eles pudessem ser muito precisos, concisos, sucintos nas suas abordagens, de modo a que a gente ficasse com o néctar, ficasse com o suco principal daquilo que Deus fez. Por que eu estou falando isso? Porque o texto não fala da oposição que os discípulos do barco fizeram para o Pedro. Mas nós podemos facilmente imaginar que sim, isso aconteceu, assim como acontece na minha vida e na sua vida. E quando que acontece isso, pastor? Sempre que a gente está diante de algo difícil, ou de algo impossível, de algo que não pode ser superado de forma natural. Então, o que as pessoas, por mais bem intencionadas à sua volta, falam quando você está diante de algo sobrenatural, algo impossível de ser vivido? O que as pessoas dizem para você? Elas vão de algum modo falar para você: não pense assim, não vai dar certo, não faça isso, não dá, nunca ninguém fez isso, por que você acha que você vai fazer isso? Alguém aqui já teve um balde de água fria, diante de um sonho que foi narrado para alguém, que foi compartilhado com a pessoa, e aí você falou entusiasmado, alegre, feliz, empolgado, e diante desse sonho, que até mesmo você considerou que era Deus fazendo você sonhar para poder realizar, a pessoa ao seu lado falou: não pode ser assim. E talvez até argumentou de forma muito forte, alguns argumentos que essas pessoas do barco costumam dizer: querido,
A nossa mãe nunca fez isso. O nosso pai nunca fez isso. Por que você acha que você vai fazer isso? Por quê? Os nossos avós, os nossos antepassados, os nossos familiares, a nossa história familiar, a tradição da nossa família, nunca ninguém fez isso. Por quê que agora você criou essa loucura na sua cabeça que você vai poder viver esse sonho? Por que você acha que você vai conseguir superar o insuperável? Por que você acha que você vai viver algo diferente da lógica familiar? Talvez quando você sonha algumas coisas e narra elas, algumas pessoas, não da sua família física, mas até da sua família espiritual, que se chama igreja, também, infelizmente, pode ser, assim como os discípulos, um balde de água fria nos seus sonhos. Talvez você está sonhando em um crescimento da sua célula, e você fala para alguém que conhece a sua célula, que passa por ela, e a pessoa fala: não, mas essa rua aqui é terrível. Essa rua aqui não dá, não. Essa rua aqui tem 3 biqueiras. E detalhe, elas são gerenciadas por tais e tais pessoas. E esses gerentes são, olha, é gente terrível. Gente da mais alta periculosidade. Porque eles estão vinculados ao chefe do tráfico da cidade. Então, é legal o seu sonho, mas não tem como viver esse negócio. É como você dizer: esse bairro vai ser transformado para a glória de Deus, esse bairro vai ser mudado pelo Senhor. E alguém chega e fala: não, para aí, esse bairro aqui, ele tem uma história. E a história desse bairro é o sangue correndo nesse bairro. Esse bairro aqui, muita gente já morreu. Nesse bairro aqui, era comum, agora até diminuiu, mas no passado, a coisa mais comum que acontecia nesse bairro era um assassinato. Era a briga entre um casal. Era alguém ser esfaqueado. Era alguém ser molestado, alguém reclamar que ter sido abusado. Então não tem como. Já tentaram e não deu certo. Não deu certo. É como você dizer que você sonha por um casamento abençoado, sonha por uma família abençoada pelo Senhor, e alguém chega para você e fala: você ainda está nessa? Você ainda acredita em casamento? Você não entende que quando você bota uma aliança é como você tem um câncer na sua vida? Você não entende que o casamento está em desuso? Você não entende que o casamento está fora de moda? Você não entende que quem quer casar são os gays e não os heterossexuais? Que história é essa de querer casar? Que coisa mais fora de moda? Que coisa mais sem sentido? Viva junto simplesmente, se der certo deu, se não deu, você simplesmente, sem nenhum tipo de compromisso muito grande, você desfaz, cada um para o seu lado e Deus para todos os lados, aleluia. Você já viveu uma situação assim? Você já viveu alguma situação que você narrou? Você contou? E as pessoas para quem você contou eram as pessoas estilo aquelas que só ficam dentro do barco? Por que ficar dentro do barco, pastor? Porque o barco, ele é o lugar mais cômodo para se estar diante de um mar aberto. Entre ficar num barco e jogar uma boia, e você saltar e ficar em cima da boia, obviamente você vai preferir ficar no barco. Entre um surfista passando ali, falar assim: olha, entra aqui, que eu sei nadar e me viro, fica em cima aqui dessa prancha. Obviamente, você não vai querer isso. Se for possível ficar, você vai ficar dentro do barco. O que significa isso? O barco é um lugar de comodidade, é um lugar de segurança. É a nossa zona de segurança. O barco é a nossa zona conhecida. O que está fora do barco é o desconhecido. E o detalhe, a grande maioria das pessoas tem medo de tremer as pernas, os braços, o corpo inteiro com o desconhecido. É a lógica. Desde que o pecado entrou, o medo foi gerado. E o medo foi manifestado lá em Gênesis 3 já. Tinha um medo de Deus, se esconderam nas árvores, atrás das árvores, por medo do Senhor. O medo entrou. E o medo é como um demônio agindo nas pessoas, para que elas não venham a romper e viver algo sobrenatural nas suas vidas. Há uma lógica satânica, diabólica, que diz: não, o barco é sempre a melhor escolha, o barco é sempre a melhor alternativa. Não sonhe alto, não pense coisas grandes, se limite à sua insignificância.
Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Você nasceu desse jeito, vai morrer desse jeito. Pare de sonhar, pare de acreditar, pare de confiar. Entra aqui no barco, se esconda, porque o resto é ruim, o resto é difícil, o resto é terrível, e tem um fantasma lá. É assustador o que está do lado de lá. Aonde não tem fantasma é aqui. Fica aqui, gruda aqui comigo, vamos tremer junto. Vamos ficar aqui abraçado para ver se passa. Como alguém que liga a luz e era apenas um sonho, era apenas um pesadelo noturno, vai passar. O máximo que alguém no barco pode produzir é isso. É um carinho de barco. É um abraço dentro do barco. Mas esses que te abraçam dentro do barco, eles te impedem de viver o sobrenatural em Deus. Tem pessoas que são bem intencionadas, mas são incrédulas no sobrenatural de Deus. Tem pessoas que elas têm boa vontade, mas elas nada conhecem de andar no sobrenatural de Deus. E por não saber, e por nunca ter se aventurado, elas são tímidas espiritualmente. A Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino. Pastor, eu sou tímido, o que eu faço com a minha vida? Calma, não é isso que Jesus está falando. O que ele fala é timidez diante daquilo que ele fala. Timidez diante daquilo que ele dá de comando. A timidez que atrapalha a obra de Deus na sua vida, não é a timidez fruto de um temperamento simplesmente, mas é a timidez diante daquilo que você sabe que Deus falou para você fazer. E em contraposição àquilo que os amigos do barco falam: não, tenha dó de si mesmo, tenha pena de você mesmo. E se der errado? Você já pensou se der errado? Como que a gente vai avisar para a sua família que deu errado? Pedro, você tem uma mulher, Jesus curou a tua sogra, você tem uma família. Como é que a gente chega lá e fala assim: o Pedro, numa psicose, confundiu um fantasma com Jesus, caminhou sobre uma água, afundou e morreu. Como é que tu faz isso, Pedro? Para não ter a desgraça de ter que contar para os outros da sua infelicidade, fica aqui, está tão tranquilo aqui. Vamos ficar abraçado aqui, vai passar esse negócio. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo, sim ou não? Não siga o conselho dos que ficam no barco. Deixa eu falar algo para você. Todos os relacionamentos não são neutros. Não existe relacionamento neutro. Pastor, o que significa isso que eu não entendi nada que você está querendo dizer? Todo relacionamento há influência. Todo relacionamento não é neutro. Não há relacionamento neutro. Ou as pessoas te influenciam para ficar no barco, ou você ouve a voz daquele que te influencia para sair do barco. Você vai precisar escolher com quem você anda. E a velha máxima da profecia da vovó, que diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és, vai se cumprir na sua vida. Aquela velha máxima e poderosa profecia da vovó, que copiou da bisavó e também da tataravó. Tem base bíblica para isso? Tem. A Bíblia vai ter muitos provérbios, muitas passagens que vão deixar muito claro que nós somos levados a nos tornar parecido com aqueles com quem convivemos. Olha, eu vou repartir para você. Eu sei que na verdade o que eu vou comentar aqui é considerado um pouco politicamente incorreto, mas você sabe que os Estados Unidos gostam de fazer muita pesquisa, né? Eles fazem pesquisa para poder fazer uma pesquisa que vão pesquisar depois, para outra pesquisa depois, né? Se tem um país que faz pesquisa na Terra, é Estados Unidos. É uma loucura. Eles fizeram uma pesquisa que eu achei engraçada no primeiro momento, mas eu acho que tem muito sentido. A pesquisa que foi feita foi a seguinte: eles pesquisaram a convivência de algumas pessoas magras, que escolheram andar com pessoas obesas. Você já consegue imaginar um pouco isso, né? Como assim, pastor? É simples. Pessoas magras que escolheram andar e se sentir muita vontade com pessoas gordas, obesas. Eu sei que a palavra gordo é até uma palavra forte, né? Fala gordo, ixi.
Parece um palavrão, né? Gordo. Gordo. É uma coisa assim, extremamente incorreta na nossa geração. Outras nomenclaturas podem ser ditas, mas gordo é uma palavra forte. Antes a avó, a gente ficava um tempo sem ver a avó, né? Aí a avó, quando chegava, ô filho, você tá gordo, bonito, vistoso. Não, era belo ser gordo. Hoje em dia você fala gordo para qualquer coisa, você fala, ai, é uma facada no peito, Fábio. Dá uma dor aqui, o coração bate mais forte, a mente acelera, tudo. A palavra gordo é uma coisa complicada no nosso meio. Mas a pesquisa fez, meio contra o politicamente correto, fez a seguinte constatação, e isso eu achei interessante. Eles descobriram que a tendência dessa relação, de uma pessoa magra, que se relaciona muito com pessoas gordas, desculpa a palavra, gordas, há uma tendência da pessoa magra ficar gorda. Jesus Cristo. Aí fizeram a seguinte avaliação. Olha só. Eles descobriram que a ideia por trás dessa adesão era que quando você está ao lado de um gordo, todos ficam magros. Porque a referência passa a ser óbvio que você já sabia disso, né? É o gordo, a referência ó, onde é que é? Tá vendo aquele gordo lá? Aí você sempre lá, ali do lado do gordo, passa direito do gordo, aí o gordo. Aí, o gordo é uma referência. Então, quando você se aproxima de alguém que é gordo, por mais que você engorda um pouco, agora vai andar com gente fitness. Qualquer 2 quilos a mais, 3 quilos a mais, ou uns 5, talvez 10 a mais, é algo. E aí eles fizeram outra pesquisa, porque eles gostam de pesquisa. Eles descobriram que uma pessoa que está sobrepeso, não necessariamente obeso, gordo, não é, aí a questão não é quanto come, a questão é só uma análise de comportamento, não vinculada à gastronomia, mas sim a adesão das pessoas umas às outras. Eles descobriram que é mais cômodo para as pessoas ser amigo dos gordinhos, não porque os gordinhos são legais, mas porque é mais fácil, quando alguém olha, a ideia é, eu não me torno a referência é o gordo. É nóis. Então é cômodo ficar perto do gordo, porque diante do gordo todo mundo é. Essa é a lógica. Você entendeu? Agora, quando você está diante de uma pessoa esguia, fina, e talvez sem gordura no corpo, suficiente para poder chamar a atenção, um corpo talvez até definido, ou um corpo magro, a referência passa. Estou vendo que alguns estão tentando fazer o corpo magro poder dar uma sinalização, tipo eu assim, pastor? Pela fé, né? Então, a lógica que eu acabei de narrar para o lado do gordo vale em relação ao magro. Ele se torna a referência da magreza, de modo que todos que se aproximam dele ficam gordos. Por mais que você, quando você está perto do gordo, você é magro. Quando você está perto do magro, então você é gordo. Então, uma análise psicológica determinou essa realidade. Por que eu achei engraçado? Porque eu acredito que de fato isso tem sentido. Eu acho que tem muito sentido. A lógica de você analisar uma pesquisa é assim: você vai comer tanto com aqueles que você se relaciona, ou você vai comer menos com aqueles que você se relaciona. Também, claro que também. Mas o que está ali sendo dito nessa pesquisa é que, de algum modo misterioso, sorrateiro, disfarçado, um tanto calado, nós, com o passar dos dias, nos tornamos a cara daqueles com quem nós congregamos e a cara daqueles com quem nós nos relacionamos. Em suma, a pesquisa queria dizer isso, e ela chegou, não queria dizer, mas ela comprovou isso, que nós, de fato, nos tornamos em todos os aspectos iguais com aqueles com quem nos relacionamos. Isso vale até para peso, acredite um negócio desse. A gente já sabia que isso valia para comportamento.
Se você se relaciona com pessoas que têm palavras torpes, palavras de baixo calão nos seus lábios, a tendência natural é você soltar um. Você vai soltar um daqui a pouco. Aí, rapaz, estou falando igual ao meu amigo. Por quê? Porque é uma tendência e não tem relacionamento neutro, então você se torna semelhante àqueles com quem mais você se relaciona. Eu acredito que você é a média daqueles com quem você se relaciona. Minha mente física, agora nesse momento, entende que essa pesquisa levada em proporções maiores, faz a gente acreditar que nós somos a média do com quem aqueles a quem a gente se relaciona. De modo que, eu posso dizer, baseado nessa palavra e baseado nessa pesquisa, que se nós andamos com pessoas que não creem no sobrenatural, o que vai acabar acontecendo com a nossa vida? Simples, é um fato, é uma constatação. Se a nossa escolha é se relacionar com incrédulos, ao final nós vamos ser como incrédulo. Agora, se você se relaciona com pessoas que creem de verdade, creem, pessoas crentes não apenas porque vão numa igreja evangélica, mas crentes porque têm a habilidade de crer num Deus que faz milagres, o sobrenatural acontecer. Que quando você vem com a necessidade, ela já vem com a certeza. Quando você esboça o pedido de oração, ela já vem com a profecia do milagre acontecendo. O que passa a acontecer na sua vida? Pense nisso. Pense nisso um pouquinho. Se você se relaciona somente com pessoas tímidas espiritualmente, pensa comigo. Cada vez que você for viver um andar sobre as águas, não faça isso. Cuida com a sua integridade. O que os outros vão pensar se não der certo. E vem milhares de pensamentos formulados primeiramente por Satanás e promovidos para você por meio dos seus amigos. Amigos do barco. Por isso a primeira regra importante dessa história é a regra: não siga o conselho dos que ficam no barco. Segunda regra importante. Segunda regra importante: não tente o impossível na sua própria força. Não tente o impossível, o extraordinário, na sua própria força. Tem um segredo ali no versículo 28 e no começo do 29, dessa passagem que nós lemos, que nos avisa a respeito disso. E ali a grande questão é que Simão Pedro, ele sabia de uma coisa: ele não podia andar sobre as águas. E diante disso, o que ele fala? Ele mostra um desejo para quem? Para Jesus. E o desejo falado para Jesus se transforma numa bomba nas mãos de Deus. Aqui está um diferencial dos crentes de verdade, de fato. Eles não falam para os incrédulos, mas eles falam para o Deus que pode fazer o sobrenatural acontecer. Nós estamos numa geração que, pasmem, parece que é a geração que mais se relaciona, mas não necessariamente. A gente tem muitas mídias sociais, e por vezes nós não temos um amigo de verdade para poder ouvir as nossas angústias. E o que a gente faz? A gente vai lá para o estou me sentindo como, e abre o coração, para que 230, ou 2.300, ou 23 mil pessoas possam saber que naquele dia eu acordei numa bad, eu acordei mal, eu estou de cara, eu tô mal, eu estou mal. Já viu isso acontecer? Quem pode te ajudar? Qual palavra sobrenatural dos céus virá por meio dessa experiência? Porque você não está direcionando de quem você quer ouvir, você está dando um tiro no nada. E você vai acertar em quem? No incrédulo. O máximo que o incrédulo pode é tentar minimizar a sua dor e falar assim: eu entendo você, querido. Já viu esse negócio acontecendo na internet? Eu te entendo. E aí vários entendedores do nada espiritual, do nada sobrenatural, se unem para formar um grupo do barco. Aqueles que ficam ali, convencidos que nunca serão nada, convencidos que tem que se conformar com a sua inutilidade, com a sua desgraça.
Pastor, mas esse negócio é difícil, pastor. Não é tão fácil assim crer em algo sobrenatural na minha vida. Querido, ouça-me bem. Eu não era para estar aqui, assim como você não era para estar aí. Ouça-me bem, não tem lógica nenhuma em eu estar aqui à frente dessa igreja, pastoreando essa igreja. Não tem lógica, não tem nenhuma. A lógica era completamente avessa dessa, ao contrário dessa. Assim como eu sei que é na sua vida também. Nós estamos quebrando a lógica. Nós estamos quebrando a lógica das nossas famílias, da boa vontade, mas que não manifesta sobrenatural daqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque um dia a gente deixou de crer tanto na tradição que nos deram, para passar a crer no Jesus que falou conosco. E quando a gente ouviu Jesus falar conosco, tudo passou a ter sentido. Por isso que a segunda regra é essa: não tente o impossível na sua própria força. Ninguém pode ser louco o suficiente, tirar os pés do barco e começar a tentar andar, porque vai afundar mesmo. Por isso que Pedro falou: se és tu, Jesus, se és tu, Senhor, manda-me, não é me convida-me, é manda-me, ordena-me. Eu quero um imperativo suficientemente forte para que eu saia da minha zona de comodidade, de segurança, de conforto e entre numa realidade que eu nunca vivi. Meu Deus! É só um momento chapadinha do pastor aqui, fica tranquilo. É que a minha mente... Porque não há impossíveis, não há impossíveis. Ah, pastor, mas essas raízes que nos trouxeram até aqui são muito fortes. Sim, mas elas foram arrebentadas, desfeitas, destruídas na cruz. Essas raízes de incredulidade, de amargura, de tadinho de mim, de coitadismo, de autocomiseração, de comigo não dá, comigo não funciona, funciona no outro, mas não funciona em mim. Larga a mão disso. Essa é a lógica do barco. Essa é a lógica terapêutica do barco. Vamos tentar conviver com as nossas impossibilidades. Tem ministério que pode ser assim? Tem ministério que pode ser assim. Mas esse é o ministério de Deus? Não. O ministério de Jesus é... Ah, é, Pedro? Então, venha! Deixa eu gritar novamente, porque eu gosto de gritar, e outro porque é importante você ouvir lá dentro do seu ser. Venha! Há um venha de Jesus. Come on! Vem! Venga! Em todas as línguas. Não importa de onde você veio, qual a sua origem, não importa as suas experiências do passado. Quando você coloca o seu desejo em Cristo, Ele olha para você e fala: vem! Meu Deus! Mas isso é uma loucura, pastor. É uma loucura para os que não creem, mas para nós é poder de Deus, poder de Deus. Um crente, ele está sempre esperando a liberação do Senhor. Um crente está sempre esperando um venha do Senhor. Quando Jesus dá um venha para você, você pode deixar tudo de lado, você pode esquecer absolutamente tudo. E se você confiar na palavra desse que falou vem, você vai viver uma experiência tão sobrenatural e tão extraordinária quanto o Pedro viveu. Ah, mas o Pedro afundou. Sim, mas foi o único, além de Jesus, que andou. Então para de falar mal do Pedro. Porque o Pedro, esse cara é bom. O Pedro, ele tinha uma característica. Ele poderia ser um pouco impetuoso.
Ele por vezes ele era movido por sensações, sentimentos, emoções, mas tinha uma coisa: se Jesus falasse com ele, acabou. Jesus falava com ele assim, ó, vamos dar a César o que é de César. Aí Jesus falava assim, ó, tem uma moeda na boca do peixe. Aí o povo fica, moeda na boca do peixe. É uma parábola, com certeza é uma parábola. Jesus gosta de parábola. O Pedro estava, o primeiro peixe que apareceu, ele estava lá, aqui Senhor, está aqui Senhor. Enquanto os outros estavam achando que era uma parábola, ele já estava com o peixe, abrindo o peixe para poder pegar a moeda. Você consegue entender? Porque para Pedro era literal a fé. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou, venha, ele vai. É importante que se diga que Simão não pulou na água, simplesmente. Ele esperou o comando da palavra do Senhor. Ele aguardou o momento de avançar. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Terceira regra, simples. A regra do versículo 29, parte B, segunda parte do versículo, que é: não fique no barco. Não fique no barco, querido. Os que ficam no barco vão ser aqueles que vão contar a experiência daqueles que saem do barco. Não fique no barco. Não apenas não seja movido pelo pensamento dominante do barco, mas decida não ficar no barco. Por quê? Porque quem fica no barco não experimenta o sobrenatural. A estratégia revolucionária do Senhor pode ser resumida nessa regra: não fique no barco. Isso não fala apenas de uma fé que pensa, mas fala de uma fé que age. Isso não fala apenas de alguém que raciocina segundo Deus, mas é alguém que age segundo Deus. Não fique no barco significa basicamente que, se Jesus falou, eu tenho liberação para poder viver o que Ele falou. Se Ele falou, venha, a sua vontade para a minha vida não é má. Jesus não é mau, não é cínico, não é debochado. Ele não é alguém que quer me colocar numa enrascada. Se Ele falou, Ele está me liberando a viver algo que Ele viveu, algo que Ele está garantindo que eu posso viver. Isso é tremendo, isso é demais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas para isso você vai ter que sair dessa zona de conforto. Se o Senhor te chama para fora do barco, recusar esse convite e permanecer nesse barco é um grande problema. É um grande problema. Pastor, eu estou envolvido em problemas. Talvez o Senhor está falando para a sua vida nessa noite, de que esses problemas que você está tomado, envolvido neles, tem uma causa. Todo barco que Ele manda você sair dele, você, ao invés de sair, você fica. E cada vez que você não sai daquilo que Ele manda você sair, e não faz aquilo que Ele manda você fazer, é uma área problemática, tensa, desafiadora na sua vida. E talvez você pense, não, mas um dia vai chegar minha vitória, aleluia. Talvez você pense, não, um dia vai acontecer, vai vir alguém, vai passar uma situação na minha frente, alguma coisa Deus vai fazer. Para com isso, querido. Para com isso. Quando Jesus fala vem, tem que ir. Quando o comando de Jesus é liberado, significa que não cumprir é igual a desobediência. E isso é a coisa mais terrível que pode acontecer quando nós desobedecemos. Quarta e última regra: não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. A grande questão aqui, queridos, é que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele andou sobre as águas. Ele não deixou que a sua mente, seu coração e as suas atitudes fossem contaminadas pelas circunstâncias. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele percebeu as circunstâncias, e ele percebeu que ele estava vivendo algo que não podia ser vivido. Se você está vivendo algo que não pode ser vivido na sua vida, deixa eu falar para você, pelo amor de Deus, pelas misericórdias do Senhor, não tire os olhos de Jesus. Por quê, pastor? Porque está provado que há um poder no foco. Há um poder no foco. Deixa eu falar uma coisinha. E eu falo por conhecimento alheio, não tenho experiência suficiente para isso. Mas você já viu, você já deve ter visto na televisão,
ou próximo de você, pessoas colocarem assim, tijolo, 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 tijolo. E obviamente, quando tem esse monte de tijolo um em cima do outro, e alguém chegar com a sua mão assim, e bater, vai quebrar a mão. Vai quebrar a mão. Obviamente. Mas você já viu que nas artes marciais, há muitas circunstâncias que eles quebram a lógica da realidade. E aonde que está a questão ali, que pode ser estudada e praticada? O poder do foco. Foco. Foco definido ao extremo. Foco incontaminável. Foco absoluto. A pessoa, ela coloca todo o seu foco naquilo que ela vai fazer. Todo. Você já viu isso? Em algum momento, em algum lugar, na televisão, que seja, qualquer lugar. E aquilo que quebraria a mão de qualquer pessoa que não consegue se concentrar tanto e não consegue focar tanto, para ela que é extremamente focada e treinada para isso, ela consegue num único movimento, de cima para baixo, ela até grita, para poder concentrar mais, canalizar sua força naquele objetivo lá, e aquilo tudo quebra. Aí você fala, oh, ela quebrou. Ela quebrou. Há um poder do foco. Qual foi o problema do Pedro? Ele mudou o foco. E enquanto o foco era Cristo, ele estava quebrando a lógica. Não, agora quebra isso aqui. Agora esse outro. Ele está vivendo o sobrenatural. Até que de repente ele desfocou. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma estratégia demoníaca em relação ao foco na sua vida. Satanás é perito em destruir a vida do ser humano. E ele sabe que a melhor estratégia que ele tem é tirar você do foco, mudar a sua atenção, fazer você se concentrar em qualquer outra coisa, menos do... E aí o que acontece? Olha aí, ó, foco. Aleluia. Aleluia, né? É brincadeira, irmãos, tá? Não tem nada a ver, aquilo ali acontece por uma questão de foco. Você está conseguindo entender esse detalhe? Qual o problema da vida de muito ser humano? Ele vem num culto, ouve uma palavra e fala: Jesus, eu sou todo teu, eu estou facinho para ti, nada mais me satisfaz, nada mais importante na minha vida. Eu sou obcecado pelo Senhor, eu sou apaixonado pelo Senhor, eu sou desesperado pelo Senhor, eu sou fominha do Senhor. Aí Corinthians 10, gol, gol, gol! Pastor, Corinthians é do diabo? Acho que não. É do cão, pastor? Não sei te dizer, irmãos. Precisa um estudo mais aprimorado a respeito dessa tese. Mas uma coisa eu sei te dizer: a gente viveria mais coisas extraordinárias se a gente tivesse um foco mais definido. Se a gente tivesse um foco mais definido. O nosso foco vai de futebol a Netflix, a carros, a roupas, a tudo. E também a Jesus. E também a Jesus. Ah, mas umas coisas são importantes. São. Não estou dizendo que não sejam importantes. Eu estou falando de foco. Foco, foco, foco. Se tem uma estratégia que Satanás consegue vencer a vida de muitas pessoas, é tirar o foco. Faz focar em qualquer outra coisa. Por que muitas pessoas saem da igreja? Porque olham para os discípulos de Cristo, não para Cristo. Ficam indignados. Voltam para casa e falam: nunca mais entrarei naquele barco. Não entra no barco, não vai para o mar, não anda sobre as águas. Fica em casa, ouvindo falar que outros estão andando sobre as águas. Mas por quê? Porque tira os olhos de Jesus, tira os ouvidos da palavra do Senhor. Deixa eu terminar com essa. Sabe uma coisa impressionante? Quando você vê
a vida de algumas pessoas que foram impressionantes na sua vida, na sua história, é de que eles eram totais improváveis. Totais improváveis. Pela lógica, eles não nasceram para fazer o que fizeram. Vou dar alguns exemplos daquilo que eu pesquisei na vida de alguns homens que de fato romperam com essa realidade. Albert Einstein, já ouviu falar de Albert Einstein? Você sabia que Albert Einstein ele não falava até os 4 anos de idade? Você sabia que ele não conseguia ler até os 7 anos de idade? Você já ouviu falar de Beethoven? O professor de música do Beethoven falou para ele o seguinte: como compositor, ele é um grande improvável. O professor de música do Beethoven falou isso para ele. Você já ouviu Thomas Edison? Já ouviu algo em relação a Thomas Edison? Inventor da lâmpada. Thomas Edison, quando ele era menino, ele ouviu um professor falar dele o seguinte: esse menino é tão estúpido que ele nunca vai conseguir aprender nada. Olha que palavras abençoadas essas pessoas ouviram ao longo de toda a sua infância. E eles marcaram não só a geração deles, como nós nos beneficiamos daquilo que eles conseguiram para a nossa vida. Deixa eu falar para você, querido. Não importa quantos estúpidos você já ouviu, quantos burros, ignorantes, feios e miseráveis você já ouviu, quantas palavras destrutivas, terríveis você ouviu. Não importa quantos até crentes você ouviu que não creem. O que realmente importa, o que mais importa, é aquilo que Jesus fala para você. É aquilo que Jesus fala para você. Ah, você precisa ouvir a voz desse Senhor falando contigo. Esse Jesus, ele diz: vem, 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 olha para mim, foca em mim, coloque sua atenção em mim, e você viverá o sobrenatural, o extraordinário. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos encerrar essa noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amado, amada, você ouviu essa palavra do Senhor para a sua vida nessa noite. E a grande diferença não é ouvir, mas é obedecer. Jesus, ele disse que um homem fez a sua casa sobre a areia, veio a tempestade, o vento forte, o vendaval, e derrubou aquela casa, porque ela foi feita sobre a areia. Um outro homem fez a casa sobre a rocha. A mesma tempestade, o mesmo vendaval veio sobre aquela casa e não derrubou ela. Por quê? Porque ela estava construída sobre a rocha. Jesus explicou essa parábola dizendo o seguinte: olha, aquele que fez a casa sobre a areia foi aquele homem que ouviu a minha voz, mas não obedeceu às minhas palavras. O homem que fez a casa sobre a rocha foi aquele que ouviu a minha voz e obedeceu às minhas palavras. A diferença da sua vida não está simplesmente em você ouvir a voz de Deus. A diferença da sua vida está em obedecer a voz daquele que fala contigo. Hoje você ouviu um grito do Senhor sobre você. Um grito que diz: vem, vem para viver o sobrenatural, o extraordinário. Venha para viver milagres. Venha para viver um nível de vida que você nunca viveu e que não pode ser vivido sem mim, diz o Senhor. Venha viver uma nova realidade, uma nova experiência, uma nova vida. Venha viver algo que nem no seu melhor sonho você conseguiu imaginar, nem no seu melhor pensamento você conseguiu um dia descrever. Algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais desceu ao coração humano. Aquilo que eu tenho preparado para ti, diz o Senhor, para aqueles que me amam e aqueles que foram chamados segundo o meu propósito, diz o Senhor. O Senhor está aqui nessa noite, querido. O Senhor está aqui nessa noite, minha amada, para poder dizer um sonoro, alto, bom som,
dizer para você: vem, vem, come on, vem, 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 vem. Venha viver o sobrenatural, venha viver o impossível. Venha viver o impossível nas suas finanças. Venha viver o impossível e o extraordinário no seu casamento. Venha viver o extraordinário no seu corpo, na sua alma, na sua mente. Venha viver o extraordinário no seu ministério. Venha viver algo que só pode ser vivido em mim, diz o Senhor. Jesus ele declara: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Jesus, nós não queremos apenas ouvir a sua voz. Nós queremos dizer como Pedro disse: se és tu, Senhor, que está falando conosco, se és tu que está falando conosco nessa noite, Senhor, manda-nos ir até aonde o Senhor está. Manda-nos ir ter contigo. Nós queremos ir acima das circunstâncias. Nós não queremos andar por vista, mas sim por fé. Nós não queremos olhar para as circunstâncias para poder nos sustentar em algo, porque o que nos sustenta é a tua palavra. Nós queremos andar na confiança daquele que disse para nós: vem, então vem, 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 Senhor. Nós vamos até onde o Senhor nos dá comando. Nós vamos até onde a nossa fé nos permite viver e alcançar. Nós vamos tomar como posse na nossa vida tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz. Nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti. Que aquilo que é impossível para nós, para o ser humano, é totalmente possível para Ti. Nós cremos, nós cremos, nós cremos. Em nome de Jesus. Papai, abençoa a vida de cada homem e mulher aqui nesse lugar. Que tenhamos uma semana poderosa na Tua presença. Que Teu amor seja derramado sobre as nossas vidas. Que a Tua graça que nos sustenta, que a Tua graça que nos envolve, que nos faz viver a Tua vontade, esteja nos envolvendo, Pai, no nome de Jesus, ao longo dessa semana que está começando hoje. E que essa semana seja uma semana de aplicar essas regras para vivermos o extraordinário em Ti. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, querido. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, toda razão humana, todo pensamento, que possa se manifestar na sua mente e no seu coração. Que a misericórdia do Senhor seja a causa de você não ser consumido. E que a glória do Senhor, que o fogo do Espírito Santo seja como uma chama que te conduz, aponta o caminho pelo qual você viva. E que você viva no sobrenatural, andando sobre as águas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima noite para você. Uma ótima semana. Uma semana de vitória extraordinária sobre a sua casa, sobre a sua vida. E não esqueça que temos cantina. E a Dielis lá atrás está com os convites para rede de casais que a Dai mencionou. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.